Fala aí. Vamos resolver então o exercício 4, letra B, que diz o seguinte: determine o volume do sólido de revolução em torno do eixo X da região R do primeiro quadrante, delimitada pelas curvas y igual a 3 sobre x e x mais y igual a 4, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício é ver que existem duas curvas, né, que podem ser vistas como funções, e a gente vai precisar começar entendendo qual a relação dessas curvas e como que é a cara dessa região E, né, que a gente tem que esboçar para poder entender como é que vai ser o volume dela. Bom, então eu tenho aqui embaixo os gráficos dessas duas funções, né? Então eu peguei essa função y igual a 3 sobre x e chamei ela de f1, peguei a curva, na verdade, né, x mais y igual a 4 e percebi que não, que na verdade eu posso escrever y como sendo 4 menos x, né? E portanto a gente está olhando para a função f2 dada por 4 menos x. Então, estão aí as duas curvas, né? Pelo menos um esboço simples de como que elas são. E o fato é que a gente precisa entender como que essas curvas elas se juntam, né? Quando a gente desenha elas juntas, como é que vai ficar a cara delas, se elas se intersectam ou não, para a gente determinar exatamente quem é essa região E. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse exercício, né, é determinar as interseções dessas duas curvas. Então, vou escrever aqui, uma primeira parte aqui seria as interseções. Como é que a gente faz para calcular essas interseções? A gente tem que simplesmente igualar essas duas funções, né? Quer dizer, onde elas se cruzam é onde o x e o y são o mesmo, né? Os pontos do plano cartesiano têm as mesmas coordenadas. Então, se eles têm o mesmo y, um valor de y, que é o valor da função, a gente basta igualar os valores de y das duas expressões, ou seja, basta a gente fazer f1 de x igual a f2 de x, beleza? Então, a f1 de x é 3 sobre x, a f2 de x é 4 menos x, e agora o que a gente tem aqui é uma equação em x para a gente resolver. A gente pode multiplicar por x dos dois lados, né? Então, multiplicando por x, você vai ficar com 3 sobre 4x menos x ao quadrado. Isso é uma equação do segundo grau, que pode ser resolvida, e aí eu vou deixar aí você resolver com Bhaskara, soma e produto, da forma como você quiser, né? Você vai chegar em x ao quadrado mais 4x menos 3. Eu acredito que por soma e produto seja mais fácil, tá bom? Vou até escrever aqui, vou deixar para você não. Pronto, já fiz aqui, fatorei para você. Aqui ficou mais. Espera aí, tem um sinal trocadinho aqui. Peraí, deve ficar mal. Peraí. Deixa eu trocar aqui. Né? Famosa errinho para ver se vocês estavam prestando atenção. Tá bom? Então, x menos 3 igual a 0. Essa é a fatoração. E daqui você tem que x igual a 1 ou x igual a 3. Beleza? Bom, portanto, nossos pontos de encontro são quando x for 1. Então, quando x for 1, nesse caso, a gente pode substituir em uma das expressões e ver que, nesse caso, o y é igual a 3, né? O y, que é igual, por exemplo, a 3 sobre 1, né? No caso de uma das funções, vai ser 3. Ou 4 menos 1, vai ser 3 também. Quando x é igual a 3, o y é igual a 1. Ou seja, os dois pontos no plano cartesiano de interseção desses gráficos são os pontos P1 dado por 1, 3, e o ponto P2 dado por 3. Esses são os dois pontos de interseção, beleza? Então, a gente pode voltar e falar assim, bom, então agora a gente já tem uma condição de
de esboçar esse gráfico, né? Porque a gente sabe que vai existir uma interseção. E pela cara da concavidade, né, desse gráfico azul aqui, né, que é realmente esse decaimento hiperbólico e o decaimento linear, o que a gente vai ver é que essa linha vai cortar esse gráfico duas vezes, né? Eu tenho um desenho aqui para gente, vou subir aqui para o lado da direita, já deixei preparado para gente um desenho de como vai ficar essa região R, né? Então ela vai ficar mais ou menos assim, onde o P1 que a gente escreveu foi quando x era igual a 3, né? Deixa eu só conferir aqui. P1 é quando x é igual a 3, deixa eu ver minha anotação. Não, P1 é quando x é igual a 1. Então o P1 vai ser esse camarada daqui, quando x é igual a 1, né? O P1 é esse camarada aqui. E o P2 é o de baixo, 3, 1. Né? Um é 1, 3, o outro é 3, 1. E a região R é justamente essa região que eu pintei de amarelo aqui, né? Que está na interseção desses dois gráficos, lembra? Vamos olhar o enunciado de novo. O que ele fala é uma região do primeiro quadrante, né? Delimitada por essas curvas. Então a gente está justamente desenhando o primeiro quadrante e essa região amarela aqui é a região que está delimitada pelas duas curvas. Então, esse é o desenho, né, da região do plano que a gente precisa rotacionar em torno do eixo X. Né? Então, agora você tem que fazer aquele exercício, para você enxergar essa região, né, você tem que fazer aquele exercício, né, geométrico, né, tridimensional, de entender que você está de fato rotacionando, né, toda essa região em torno do eixo X, e essa rotação vai gerar um sólido, né, meio malucão, e é esse sólido que você precisa calcular o volume. Né? Então eu fiz aqui um desenho, da melhor maneira que eu pude, um desenho aqui de como seria mais ou menos a cara desse sólido. Né? Você tem aqui uma... Deixa eu ver se está legal de ver. Descer só mais um pouquinho. Você tem essas duas curvas, né? E aí você pode ver que, bom, a curva vermelha, que é da F2, quando você rotaciona ela, você tem esse cone reto, né? E quando você rotaciona a curva azul, que é essa função hiperbólica, você tem esse cone meio esquisito, né? Com essa cara, com essa superfície lateral hiperbólica. E aí, essa região, esse volume que você vai querer calcular é justamente o que fica entre esses dois cones, né? Então, o que você tem que fazer, né? O que a intuição te diz é que esse volume vai ser a diferença dos volumes desses dois cones, né? Do cone gerado pela rotação do cilindro reto e do cone gerado pela rotação... perdão, o cone gerado... Eu falei cilindro, né? O cone gerado pela rotação da linha, né? Menos o volume do cone gerado pela rotação da hipérbole. Né? Então, vou falar o que eu escrevi, vou escrever o que eu falei, né? Então, o nosso volume amarelo, ele seria dado por, né, o volume desse cone vermelho, né? Que é um cone reto, menos, escrever de branquinho aqui, o amarelo, menos o volume do cone azul, né? Que é o cone gerado por essa curva hiperbólica meio maluquinho, esse cone meio maluquinho. Né? Por que eu escrevo dessa forma? Bom, porque agora o que a gente precisa fazer é calcular esses dois volumes, né? E correr para o abraço, e subtrair um do outro, ou então calculá-los e chegar numa integral e resolver essa integral, que é o que eu vou fazer na verdade. Né? Então, o volume... E aí, isso aí é uma coisa que você deve saber, né? O volume dado por uma curva, né? Por uma função, dessa função rotacionada no eixo y, ele vai ser, nesse caso, né, como o x está variando de 1 a 3, aqui, né, que é o que a gente está delimitando, né, nessa curva, então vai ficar integral, né? Então vou começar com... Deixa eu mudar para o vermelho aqui. Vou começar com a integral do vermelho, né? Vai ser a integral de 1 até 3. Então, repara, né, de 1 até 3, né, que a gente está partindo do 1 e chegando até o 3. Né? Se você quiser olhar melhor, olha até para essa curva aqui. Né? O x está entre 1 e 3, nessa região amarela. Tá? Então, a integral de 1 até 3, né, dessas
seções circulares geradas pelo rotacionamento, né? Essas seções elas vão ser circulares, vão ter uma área, e essa área é a área de um círculo, né? Ela é dada por π vezes o r ao quadrado, né? Então, esse π vezes o raio desse círculo ao quadrado. Só que o raio desse círculo, no caso vermelho, está falando daquele cone gerado pela linha reta, né? É justamente o valor da função f de 2x elevado ao quadrado, certo? Então, é o cone gerado pelo rotacionamento dessa linha vermelha aqui. Bom, em torno do eixo x. Então, por isso que fica o f de 2x elevado ao quadrado dx. Né? Tá bom? Menos, e aí a mesma coisa, o mesmo raciocínio, só que agora para o cone azul. Né? Então, vai ficar a integral de 1 até 3 de π vezes r ao quadrado. Nesse caso, o r é dado pela nossa f1, que é a função 3 sobre x, né, elevado ao quadrado dx. Certo? Então, essa é a forma de calcular volumes de, nesse caso, sólidos de revolução, dado uma função. Só estou subtraindo os dois para obter essa função, essa área amarela, né, que a gente obteve, que a gente desenhou. Beleza? Bom, então agora acabou toda a parte geométrica de visualização e tal, conceitual, que a gente precisa agora resolver essas duas integrais, né? E para facilitar a vida, eu vou colocar elas como sendo uma integral só, tá? Vamos lá, vamos fazer assim, vai ser a integral de 1 até 3 de π, né? Vou abrir aqui um colchete, f2 de x ao quadrado, menos f1 de x ao quadrado, tá bom? dx, então lembrando, a f2 é a nossa reta vermelha e a f1 é a nossa função hiperbólica em azul, né? Então o que eu vou fazer agora é substituir essa galera aqui, substituir os valores das funções. Então vai ficar, aí o π pode até sair da integral, fica a integral de 1 até 3, de 4 menos x, essa é a reta, certo? Menos, aí função hiperbólica, 3 sobre x ao quadrado, tudo isso integrado dx, beleza? Uma integral que a gente precisa resolver e sem muitas dificuldades a gente vai abrir, vai ver que ela tem uma cara tranquila, que na verdade vão ser só termos polinomiais, tá? Então repara aí, faz a continha, vê se você chega na mesma coisa que eu cheguei, que vai ser 16x, tá? Esse já é o final da conta. Não, perdão, 16x não. 16 menos 8x mais x ao quadrado menos 9 sobre x ao quadrado, né? Só apenas abrindo esses camaradas e agora sim integrando um por um, né? Sem muitas dificuldades. A gente vai chegar em π vezes, e agora vou integrar realmente 1 a 1, né? O 16 fica 16x menos 8x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 3 menos 9 vezes x elevado a menos 1 sobre menos 1. Tudo isso, né, avaliado do x entre 1 e 3. Tá bom? Cara, vou deixar você fazer essa continha, tá? Vai só substituir o x igual a 3, vai calcular isso aqui, depois vai substituir o x igual a 1, vai calcular essa expressão, subtrair uma da outra, cuidado com os sinais, faz com cuidado, com calma e tenta ver se você chega na mesma resposta que eu. Eu cheguei na resposta 8π sobre 3, tá bom? Então é isso. Essa foi a nossa questão 4, letra B, sobre sólidos de revolução, que você precisou, sim,
olhar para esses dois gráficos, relacionar eles, achar os pontos de interseção para poder desenhar essa figura, e depois é um procedimento de rotação dessa figura, dada pela subtração dos dois cones, sendo que o volume dos cones a gente calcula da forma padrão, via integral, da integral definida, tá bom? Então, ficou aí esse exercício para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Valeu? Um grande abraço.